Eu queria ler um texto com vocês em Gênesis 2:4. Tá fazendo muito sopro aqui, Danilo? Tá, né? Afasta um pouco. Tá, você vai me modulando aí, tá? Abram comigo Gênesis 2:24, vamos ler esse verso aqui. Ok. O casamento e suas implicações. Gênesis 2:24. Achamos? Diz assim a palavra de Deus. Por isso, deixa homem, pai e mãe. Agora outro lance. E se une à sua mulher, segunda parte, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Vamos orar. Ore comigo. Senhor, em nome de Cristo, ajuda-nos, Senhor. Fala ao nosso coração. O Senhor criou o casamento. E o Senhor nos deu o casamento como uma grande bênção. E no casamento, ó Deus, o Senhor traz a multiplicação da humanidade. No casamento, Senhor, o Senhor nos ensina intimidade, mas nos mostrando que a principal intimidade é com Jesus Cristo por meio do Espírito. No casamento, Senhor, o Senhor molda o nosso caráter, sacrifício, renúncia, serviço, mas também nos dá alegria, prazer, esperança. Senhor, nós precisamos que o Senhor fale conosco nessa noite. E, como diz o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Coríntios, nós não podemos, ó Pai, depender da nossa sabedoria, mas precisamos do poder do Teu Espírito. Precisamos que o Senhor venha falar conosco, ó Pai. O Senhor enche os nossos corações e renove os nossos casamentos para a Tua glória, Senhor, e para o bem dos nossos filhos e também para a alegria de maridos e esposas. Nos alimenta, Senhor. Cuida de nós, seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Danilo, eu e você, dupla. Pode passar. Bom, de cara eu vou falar que a minha missão é impossível. Porque eu não vou conseguir falar de tudo isso aqui. Então, de vez em quando, eu vou dar uma, pulada, Missão Impossível, lembro o Tom Cruise, então eu vou ter que fazer alguma coisa, dar uma pulada, porque não vou conseguir, tá? Eu fiz um tempo aqui para cada slide, é impossível, Mas Deus vai nos dar graça para nós pararmos no que é importante, e aquilo que é menos importante a gente vai um pouco mais depressa. Mas essa aqui é a minha proposta para vocês nessa noite, tá? Definições de casamento, a origem do casamento, temas importantes, o que aconteceu com Adão e Eva na tentação em relação ao casamento, os efeitos do pecado, condições para o casamento como um pacto, as implicações dentro do casamento ser uma aliança, deveres, marido e esposa, lembrando que ali, marido e esposa, eu vou falar amanhã diretamente para o coração das esposas e no sábado eu vou falar aos homens. Características finais do casamento e qual o propósito final do casamento. Então vocês vão concordar comigo que é missão impossível, mas vamos andar pela graça que Deus tem para nós. Vamos lá, Danilo. Bom, quero começar aqui com o Kostenberg, ele falando uma definição aqui sobre casamento. Primeira coisa importante aqui, que ele fala que é um vínculo sagrado. Então lembre-se, um casamento sempre é vivido diante de Deus. O casamento é entre um homem e uma mulher. Por que é importante repetir muito isso hoje? Porque nós vivemos numa cultura global que quer redefinir o que é casamento. E nós, como cristãos, precisamos ficar firmes
quem criou e quem define casamento é Deus. Deus é o Criador, Deus planejou isso. Então a gente precisa repetir isso de maneira literal, tá? Então, é um vínculo entre o homem e a mulher instituído por Deus. Não foi o homem que criou o casamento. Firmado diante dele. E aqui tem isso aqui, né? Mesmo que o casal não reconheça isso. Eu costumo dizer o seguinte: quando um homem e uma mulher se casam, sendo ateus, eles obedecem a Deus. Porque Deus criou. E Deus instituiu aqui o verso 24. E Deus fala, multiplica. Então eles casam, podem ser ateus, eles se casam, eles têm filhos, eles estão seguindo exatamente o propósito de Deus. Mesmo não crendo no Criador, eles vivem como humanos aquilo que Deus fez para eles. Percebam como Deus é bom, até para aqueles que não creem nele, né? O casamento é consumado na relação sexual. Você vê isso muito claramente quando Isaac fica com Rebeca pela primeira vez, ali há a consumação do casamento, né? Nós vamos perceber também que essa palavra contrato, por mais que nós temos um costume e uma tradição de irmos diante do Estado e celebrar um contrato de vontade, nós não podemos deixar essa visão jurídica do contrato bilateral firmado perante o Estado ser para nós a definição de Deus ou clássica do casamento, e eu vou tentar convencer vocês disso, apesar de nós mantermos, né, essa prática de nos casarmos diante também da lei do Estado, que é constituído por Deus, tá? Então ele coloca aqui, o casamento não é apenas um contrato bilateral entre dois indivíduos, mas tem vínculo sagrado, né? A sacralidade entre marido e mulher. Pode passar. Essa definição aqui, eu considero que uma das melhores definições de casamento, John Stott, tá? Pregador britânico aí do final do século passado, e ela é muito rica. Vou tentar passar aqui rapidamente por ela. Bom, primeira coisa, ele já diz, o que o casamento é? Perceba que o Kostenberg falou que não é um contrato. E agora, o Stott, ele entra diretamente na natureza do casamento. O que é o casamento? É uma aliança, é um pacto. E aí eu lembro da música que a gente cantou, fidelidade. Como que é o relacionamento de Deus com você, que é filho dele? Ele tem uma aliança com você, em Cristo. Ele vai quebrar? Perceba que a aliança sempre é marcada por fidelidade, tá? Então Stott fala que o casamento é uma aliança, olha lá, heterossexual e não homossexual, tá? Por quê? Porque no homossexual não vai ter o cumprimento do quê? Da multiplicação. Se isso tornasse regra, o final disso é a extinção da própria humanidade, tá? Outra coisa, de novo a palavra fidelidade, cadê? Exclusiva. Eu sou apenas para a Luana. A Luana é apenas para mim. Quando nós nos casamos, nós decidimos, nós excluímos todas as outras pessoas, todas as possibilidades estão fora, acabou. É isso que quer dizer a palavra exclusiva. Ninguém pode entrar nesse relacionamento. Por isso também que o casamento é a relação mais íntima. Vocês vão perceber que a relação do marido e mulher é muito mais profunda e íntima do que a própria relação dos pais com os filhos, tá? De novo, né? Entre um homem e uma mulher, a gente tem que continuar repetindo isso. Casamento é entre homem e uma mulher, ordenada. Mas ordenada aonde? Acabei de ler para vocês, 2:24. Deus lá em Gênesis 1, 27, 28, quando fala para eles multiplicar, ser fecundos, Deus coloca o que sobre eles? Deus coloca o que? Lembra a palavra? Deus faz o que com eles? Coloca o que as pessoas querem de Deus?
A bênção. Quando Deus põe a bênção sobre aquele casal, sabe o que Deus está fazendo? Deus está dando poder para eles gerarem vida dentro do casamento. Essa bênção quer dizer isso. Vocês podem perceber que ele fala, que ele dá a bênção e depois ele fala para que é aquela bênção. É para gerar vida. Então nós só podemos gerar vida, filhos, porque Deus nos abençoa. Infelizmente, quando o pecado entra depois, ele vai trazer a esterilidade, certo? Que atinge os casamentos também, como efeito do pecado desde o Éden, tá? Uma outra coisa que está fora de moda, a permissão pública dos pais. Os casamentos arranjados, então, lá atrás eles olhavam assim, mas pensa o seguinte, vai se casar? Pai, tem a sua bênção? Mãe, eu tenho a sua bênção? Eu costumo dizer o seguinte, os filhos precisam entender que os pais funcionam como boca de Deus, verdadeiros profetas. Às vezes um pai ou uma mãe falou, olha, eu acho que esse relacionamento não é para você, não vai dar certo, é melhor ouvir e levar adiante de Deus. E tipo assim, então pede para Deus, convencer o pai e a mãe, falar com ele, para ele dar a sua bênção, porque isso é importante diante de Deus. Lembre-se, estamos falando de casamento diante de quem? De Deus, do Criador. É importante isso. E nós, como cristãos, precisamos ensinar isso para os nossos filhos também. Precisa pedir. Quer se relacionar, quer namorar? Vai lá e fala com a moça. Haja com compromisso, às claras, de maneira transparente, assumindo um compromisso com a família. De novo aqui, consumado na união sexual. E essa parceria, ela tem que ser o quê? Lembre-se, quando Deus salva alguém, essa pessoa pode se perder depois? Porque é Deus que salva, ela pode se perder? É permanente. A aliança que Deus faz conosco é permanente. Então, se a aliança é permanente de Deus com os seus filhos, e o casamento é um tipo de aliança, então o casamento tem que ser permanente, não pode ser provisório. Quem que é provisório? Contrato é provisório. Você aluga uma casa, 12 meses, por um valor que você põe de uma condição, e aluga porque é bom para o dono da casa e é bom para você, você chega num acordo. Percebam que a aliança é totalmente diferente. E olhando do ponto de vista de Deus, e até do casamento, é incondicional. Quando a gente olha os votos que a gente faz. Eu posso estar feliz, eu posso estar triste, eu vou continuar fiel nessa aliança. Eu posso estar com saúde, né? Ou posso estar doente, eu vou continuar fiel na aliança. Percebe? E o casamento também tem esse aspecto de se doar ao outro, fazer o outro feliz, tá? Apoio mútuo, né? É o que a gente chama também no casamento da mutualidade, um para o outro, né? Um cuidando do outro, um amando o outro, e geralmente Deus dá filhos, né? Pode passar, Danilo. Bom, aqui quais são os pontos que vão marcar o casamento em Gênesis? Vai lá. Primeiro, homem e mulher são. Toda vez que você lê que o homem e a mulher são criados à imagem de Deus, a primeira questão teológica que tem que vir na nossa mente, e está lá no começo já, é o seguinte: homem e mulher são iguais. Olha lá. Diz o verso 27, capítulo 1. Criou Deus, pois, homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os... Isso aqui quer dizer o quê? Igualdade. A mulher não é melhor que o homem. O homem não é melhor que a mulher. Quem disse isso? A Escritura. A gente não pode sair disso. Deus revelou claramente aqui para nós, tá? Temos o mesmo valor. Segunda coisa, quando fala aqui no verso 28, acompanha comigo, e Deus abençoou, percebe? Lembra que eu falei que a bênção é um poder para gerar vida? Olha o verso 28, e os abençoou e disse,
Deus dá o poder e depois fala, bom, agora com o poder que eu dei para vocês, com a bênção, vocês vão lá e cumprem. Qual o propósito? Está aí, ó. Fecundidade, multiplicar, enche a terra, mas aí chega, sujeitai-a, dominai. O que é isso? Homem e mulher, eles foram chamados para ter um governo representativo. Representa quem? Deus. Alguns teólogos vão dizer que Adão e Eva ali, eles são uma espécie de príncipes, um príncipe e uma princesa regente que presta conta a Deus. Mas eles estão ali para representar Deus diante de toda a criação, tá? Uma terceira coisa aqui que eu quero colocar então, tanto Adão e Eva, eles são representantes de Deus, eles são líderes de Deus, procriadores de Deus, eles geram vida, como Deus gera, mas eles receberam a bênção para fazer isso, e nós somos o quê? Nós recebemos coisas importantes, valiosas para cuidar. Exemplo, nós recebemos filhos, nossa herança, para nós educarmos, criarmos e mostrarmos o caminho de Cristo. Esse é o principal propósito de um pai, né? Nós criarmos nossos filhos para conhecerem a Cristo, nós criarmos nossos filhos com uma visão que ele vai ser bem sucedido se ele tiver um relacionamento com Deus, de amor, de se entregar a Deus e de ser uma pessoa que entrega a vida dele em qualquer área, seja como médico, seja como um pregador, seja como um professor, seja como um atleta, mas que ele faça aquilo para que Deus seja glorificado pela vida dele. E ele reconhecer que tudo que acontece, tudo de bom, é por causa de Deus. Pode passar, Danilo. Bom, aqui entra uma questão de papéis. O homem foi criado e recebeu a responsabilidade final. E vamos entender o que é esse final aqui. Pelo relacionamento conjugal. Então, no final, se alguma coisa der errado no casamento, quem que Deus chama? Como é que a gente pode afirmar que é assim? Prova bíblica. Para não falar que eu estou falando em meu nome. Quando Adão e Eva pecaram, Deus chamou quem? Chamou a serpente? Chamou Eva? Chamou quem? Presta atenção. Foi criado primeiro, ok? Vocês vão entender que a mulher foi criada também para fazer companhia para o... Deus deu Eva para Adão para ele ser feliz. E é interessante que ele primeiro deu uma experiência para ele. Qual a experiência? Adão, tem um zoológico aqui no Éden, só que é o seguinte, eu deixei para você dar nome. Tá aí, ó. Adão, dá nome. Não tem isso na Bíblia? Ele foi dando nome, aí Deus falou assim: Adão, parabéns, você deu exatamente o nome que era para dar. Ele não tinha pecado, né? Ele fazia exatamente aquilo que Deus queria. Mas por que Deus fez isso com ele? Para ele perceber que existia o quê? Casais, macho e fêmea. E ele? Ele tinha companheira? Por isso que Deus faz ele dormir depois. O sono do amor. E quando ele acorda, tudo bem que ele é o único, né? Vamos lá. Mas ele é o homem mais feliz da terra. Pare um pouco. Contemplem. Quando ele abriu o olho e viu aquela mulher. Depois da frustração de ver que todo mundo tinha a parceira, ele não tinha. Ele já ficou ali com um certo sentimento de solidão. Então, por que ele tem a responsabilidade final? Ele recebeu o mandamento de Deus, não foi Eva. Mas como que Eva sabia que não podia? Ele ensinou ela. Já é um outro princípio. Ele ensinou ela. Ele que vai falar para ela.
Terceiro, ele foi abençoado a receber uma esposa. Então, para pensar. Quando você olha para sua esposa, pastor, eu estou em crise. Ok, tudo bem, acontece crise. Casamentos têm desertos e invernos terríveis, mas a gente precisa aprender, se for preciso, com muita fé, muita esperança, olhar para a esposa e olhar para o marido e entender o seguinte: Deus me abençoou quando deu essa pessoa, por mais que agora eu não estou entendendo essa bênção. Às vezes acontece, ok? Lembre-se, nós só conhecemos casamento porque Deus é bom. Deus é bom. Tudo que Deus criou é bom. Verso 31 do capítulo 1 diz que tudo que Deus criou é muito bom, tá? Então, ele foi abençoado recebendo uma esposa. E uma outra maneira de mostrar que ele tinha liderança. Agora, estão prestando atenção que não tem pecado ainda? Sim ou não? Não tem pecado. Então, a liderança do homem, liderança, papel, os dois foram criados à imagem de Deus, sim ou não? São iguais. Mas eu estou querendo mostrar para vocês que a própria Bíblia mostra que a liderança não tem nada a ver com a queda. A liderança do homem tem a ver com o propósito de Deus, olhando para toda a criação que Ele planejou, para que sempre a mulher tenha alguém que cuide dela. E eu mostro para vocês. Está lá minha filha Luísa. Quem que Deus colocou para cuidar dela? Eu. Pai. Até que um dia eu leve ela numa cerimônia, pela graça de Deus, depois de muita conversa, né, pastor Nilson? Depois de muita oração. Quando o pai leva uma moça ali, diante do ministro do evangelho, ali está acontecendo uma transferência diante de Deus, de autoridade. Olha a cena, o pai vem e entrega a herança dele para outro homem, e aquilo é feito diante. Mas e depois? Mas a mulher fica viúva, a igreja cuida dela. No plano de Deus, a mulher nunca deve estar desprotegida. Pai, marido, igreja, e ainda tem os irmãos, né? E tem as mulheres, tem um monte de irmão bravo, grande, que os caras ficam até preocupados de chegar perto dela. Então, último ponto, como é que a gente mostra essa liderança? Quem que deu o nome para Eva? Adão. Quem que dá nome para os filhos? Os pais. Percebe a relação? A questão que, a autoridade que Deus põe? Está claro aqui? Vai lá, Danilo. O casamento foi planejado e definido por Deus. O casamento não é um arranjo sociológico de um homem brilhante. Não. O casamento não foi criado pelo homem. Os homens recebem a bênção de se casar. Ok? Deus planejou, por isso, que se Deus planejou, quem define? Deus. Exemplo, se você tem um carro Ford, e ele tem um problema, e vamos supor que ele é muito novo, ele é muito caro, eu falei assim, nossa, estou com medo, vou levar na concessionária, eu também estou com medo de levar na concessionária, mas, estou com medo, mas eu vou levar lá. Aí você pega um carro Ford, você leva na Volkswagen, sim ou não? Por que você não leva na Volkswagen? Aí você fala para mim, o carro é Ford. Você está dizendo o seguinte para mim, eu tenho que levar em quem criou. Eu tenho que levar em quem conhece o carro. Concordam? Então olha para cá. Quem criou? Quem criou o casamento? Ele define. Ele fala como viver. Ele diz como que vai ser. Ele que define, porque é dele, ele criou, não foi o homem. A questão é que Deus proveu companhia, já falamos. E a subordinação da mulher é funcional. O que é funcional? É numa relação de tomada de decisão. E eu vou estar falando
provavelmente no sábado, de que casais precisam aprender a tomar decisões colegiadas, no qual o homem lidera o colégio. Mas é um colégio. Tem um homem e uma mulher que precisam aprender a tomar decisões juntos. Aí se empatar, o homem desempata. Por que o homem? Porque Deus que falou. Porque Deus que fez assim. Tá? Então, essa subordinação é numa questão de fazer, função. Mas, não é ontológico. O que é ontológico? Não é o ser. O homem não está numa posição de liderar, de guiar, porque ele é melhor. Isso é errado. Isso é um pensamento totalmente equivocado. O homem só fica à frente porque Deus colocou ele para levar a primeira pancada. Deus colocou ele como responsável por aquele relacionamento, tá? E o casamento é uma função procriativa, tá certo? Gerar vida. Vai lá, Danilo. Bom, aqui tem 3 temas importantes sobre casamento. Eu estou dizendo aqui que essa ordem é importante, ok? A ordem como eu apresento isso é importante. Então vamos lá. O que eu preciso pensar no casamento? Primeiro, existe uma homem e mulher são, é o primeiro ponto. Eu tenho que partir desse ponto. Homem e mulher têm a imagem de Deus, então eles têm a mesma dignidade, o mesmo valor. Só que ao mesmo tempo que eu falo que eles são iguais, eles também são distintos, biologicamente, psiquicamente, as emoções, a razão, a anatomia, aí começa, e os papéis são diferentes, mas lembre-se, essa diferença não é, o quê? Cultural, porque se nós enveredarmos por esse caminho, que é a cultura que faz a diferença, então a cultura toda hora pode redefinir de um jeito diferente, e é o que eles estão fazendo agora. Então nós precisamos voltar para onde? Para a origem. Casamento foi criado por Deus. Casamento existe antes que Estado. Para e pensa. Casamento existe antes do que igreja. É a primeira agência social que Deus criou. Lá nos anos 80, quando a gente ia para a escola, também nos anos 70, também nos anos 60, mas depois que o negócio começou a sumir, quando eu falava de família, o que os professores falavam? É a unidade básica, vital da sociedade. Ali é tipo um ovo. Você olha para um ovo, ali tem toda a capacidade para gerar vida. É a família. Mas hoje já não se fala isso, por quê? Estão redefinindo a família. Penso eu que em alguma hora vai ter que ser feita alguma diferença para diferenciar o casamento, conforme que Deus criou, e esses outros relacionamentos que os homens estão cada vez mais criando, usando a sua vã imaginação, tá? Nós vamos chegar numa hora que a gente vai ter que fazer uma diferença. Essa palavra casamento não vai caber para os dois, mas isso é um pouco para frente, tá? Uma outra coisa aqui, eles são o quê? Complementares. Com isso, eu não posso afirmar que uma pessoa que decide não se casar é incompleta, porque a Bíblia não diz isso. O próprio Senhor Jesus não se casou. O ponto aqui é falar que, da maneira como Deus fez o homem e a mulher, eles se complementam, mas um homem pode, se ele às vezes tiver o dom para isso, ou tomar uma decisão, estiver muito bem convicto, muito bem seguro disso, ele fala assim: eu não vou me casar, porque eu quero pegar a minha vida e entregar ela totalmente ao serviço de Cristo. E uma mulher também pode fazer, mas é uma coisa que tem que ser muito pensada, ela precisa avaliar, ela precisa perceber se existe uma capacidade dada por Deus para ela, tá? Então, só toma cuidado com isso. Eu não posso dizer que uma pessoa que não
quis se casar, é uma pessoa incompleta. Não, porque a graça de Deus está sobre a vida dela da mesma maneira, ok? Porque senão cai no erro católico, na questão de colocar o casamento como um sacramento. Ah, o casamento você recebe graça. Mas então o que não se casa não recebe. Ah não, mas ele pode fazer o voto lá e ser ordenado tal, né? Ser um padre, ou a mulher ser uma freira. Ah, mas a escritura não diz isso. Aí você diz que Deus vai dar alguma coisa ou não, mas a graça está sobre todos, tá? Agora por fim, quando eu falo autoridade, vocês pensam em quem? E quando eu falo submissão, vocês pensam em quem? Agora vê se vocês conseguem enxergar uma mensagem subliminar ali. Ali tem uma pegadinha, pastor Nil, tem uma pegada ali. Vamos lá, olha para mim. O que eu quis dizer com aquilo? As fontes, tudo bem, mas o que as fontes querem dizer por detrás das cortinas? Vamos lá? Primeiro, dá uma olhada nessa fonte. Isso aqui parece uma pedra. Isso aqui é uma coisa elaborada. A mulher é uma coisa elaborada, o homem é mais uma lasca de pedra. É um pedaço de toco. É verdade. A gente sabe que isso é verdade. Agora tem uma outra coisa aqui, pastor Rodrigo, que é mais ainda profundo, que eu quis trazer para vocês. Ah, eu sou autoridade. Ok. Eu coloquei um itálico aqui. O que o itálico faz com a letra? Estou aqui normal, ok? O que o itálico faz? Eu estou dizendo, então, o líder, ele se abaixa para servir a mulher. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Conforme Jesus, o líder, ele se abaixa para servir o outro. E às vezes a gente pega a liderança, chefia de empresa, de governo, que os caras mandam, ok? E a gente esquece que a liderança de Deus não tem nada a ver com isso. Então, quando eu coloco aqui que o homem tem autoridade, ele é aquele que se entrega pela mulher, é aquele que morre por ela, é aquele que vai no lugar e fala assim, ó, tem pouca comida. Fala, amor, dá comida para as crianças, come, depois eu vejo. Amém? Então, isso que tem a ver com a autoridade, de ser um verdadeiro líder e se inclinar para servir a esposa. Porque lembre-se, Jesus foi para a cruz para servir a igreja, para salvar você e eu, perdoar os nossos pecados. Estamos juntos nisso? Aqui agora tem, olha só, marido e mulher. Aqui eu tenho a passividade, que é um extremo, errado. E aqui eu tenho agressividade. Ok? Os dois não são o projeto de Deus. Mas, infelizmente, nós vivemos entrando nos dois extremos. E não vivemos a vontade de Deus, que é isso aqui, ó. Qual que é o ideal bíblico de marido? Irmãos, a maior necessidade de uma esposa, Paulo escreveu, ser amado. É a maior necessidade. Por isso, quando a gente coloca o governo do marido, é um governo o quê? Amoroso. E ele é líder? Como tem que ser a liderança dele? Humilde. É uma liderança serviçal. Ok? E qual que é? O que todo homem quer? Irmãs. O que todo homem quer? Ah, o homem quer a casa limpa. Não é isso, primeira coisa. Ele quer uma boa comida. Isso é importante, mas também não é isso. A principal necessidade de um homem criado segundo Deus, mesmo com as suas imperfeições, ele precisa receber o respeito da esposa. É o que a Bíblia diz. A mulher quer ser amada e o homem quer ser
respeitado. Se a gente começar a fazer o nosso papel, o casamento melhora. Homens, amem suas esposas. Esposas, respeitem seus maridos. Vai para Paulo. Lembre-se, quando a gente precisa de uma coisa didática, a gente vai para Paulo, ele explica como que são. E é o que você vai encontrar lá. Homens, amem, esposas, respeitem. Por que ele fala isso? Porque é o nosso ponto fraco. Ele fala o que a gente tem que fazer, mas não estamos fazendo. Os homens precisam amar a esposa. E a esposa precisa respeitar o marido. Esse é o ponto. Aí, quais são o que não é a vontade de Deus? O marido, quando o marido é frouxo, o que a mulher faz? Ela usurpa, ela toma a liderança para ela. Pastor, e quando a mulher chega lá no aconselhamento e fala assim, pastor, mas ele não vai, ele não faz, não sei o quê. A minha palavra para ela é assim, continue orando, continue apoiando, eu estou aqui para te ajudar, mas não tente fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer, senão eu inverto o papel, aí não tem jeito, eu vou dar um jeito, aí tipo assim, eu, humano, criatura, encontrei um jeito mais sábio que Deus, vou por esse caminho? Então, continua orando com ele, continua encorajando ele, mas se a mulher tomar a liderança, ela usurpa. Ela toma para ela algo que Deus não fez para ela, mas e aí? E aí Deus, uma hora ou outra, Deus vai trazer uma consequência sobre isso, porque Ele não criou para isso, eu estou mudando o propósito e o plano de Deus. Por outro lado, muitas vezes o camarada é o quê? Tiranossauro, certo? O tiranossauro, vai vir um dilúvio para ele, e aí o tiranossauro, o que ele faz da mulher? Percebe? Então, ó, marido frouxo, a mulher vai usurpar a liderança para ela, e quando o cara é tirano, a mulher vai ser um capaz. Aqui não glorifica Deus, aqui não glorifica Deus, aqui glorifica. Nós temos que ficar aqui, ó. Mulher, submissão alegre e sábia. Ah, pastor, mas como que eu vou ter uma submissão alegre e sábia com esse homem? Não, mas esse homem ele tem que ser amoroso e humilde. Fica mais fácil? Ou não? Ah, mas se ele começar a ser amoroso e humilde, aí eu vou ser. Se nós começarmos a conversar assim, nós estamos tratando o casamento como um contrato. Nós estamos colocando cláusulas. Olha, se você pagar direitinho, eu não despejo você da casa. Se você atrasar, paga multa e com tantos meses eu te tiro daí. Isso é contrato. Certo ou não? Casamento é o quê? Incondicional. Deus não falou assim, olha, se ela for boa esposa, cozinhar bem, submissa, ama ela. Não. E se ela não for submissa, que é a fraqueza da mulher, é mais amor, é mais poder do Espírito. As pessoas querem poder do Espírito para muita coisa. Poder para ser um bom marido, poder para ser uma boa esposa. Vocês perceberam que quando Paulo escreve para os Efésios, ele fala encher do Espírito e não se embriagar do vinho, ok? Aí ele fala de temor, de se sujeitar, e depois ele começa a falar do quê? De casamento. Marido e mulher. Mas primeiro ele falou do quê? Todos nós casados, e os que querem casar, precisamos estar cheios do Espírito, para viver o relacionamento conforme a vontade de Deus. Amém? Nós precisamos do Espírito. Você, homem, precisa do Espírito para ser um esposo melhor. Eu preciso do Espírito. A esposa, sem o Espírito Santo, ela vai ter muito mais dificuldade de ser submissa, mas é o chamado dela. Quando a mulher é submissa, ela honra a Deus, mesmo quando o cara é um cabra ruim. E quanto mais o cara é ruim,
maior é a honra que ela faz para Deus. Existe um preço, muitas vezes. Mas lembre-se, nós estamos fazendo isso por causa de Deus. Quando os casamentos entrarem em crise, nós temos que lembrar que não é só um homem e a mulher, é um homem e a mulher e o Senhor está aqui, eu vou lutar por isso, porque o Senhor está aqui comigo nesse relacionamento. E eu não vou desistir, porque Ele tem poder para trazer perdão, para trazer conserto. Ele é o único que transforma coração. Vai lá, Danilo. Pode passar. Pulamos. Então a tentação. O que aconteceu na primeira tentação? Vamos lá rapidinho. A mulher usurpou a liderança. Ela foi, conversou, resolveu. Você não vê nada ali. Adão nem aparece. Cadê Adão? Está do lado? Não falou nada. Foi no mercado? Não sei. Não aparece. Mas eu posso falar que a mulher assumiu liderança. O homem se omitiu no momento. Ou a mulher não consultou sobre a conversa. Falou assim: Adão, é o seguinte, eu conversei com a cobra ali. E ela veio falar que não é bem assim que Deus falou para você. Não, eu não estava lá, mas ela colocou umas dúvidas na minha cabeça. O que você acha? Ela foi e comeu. Certo? E aí? E o homem? O que ele fez? Seguiu a mulher, não seguiu Deus, e comeu do fruto e deu tudo errado. Então, já no capítulo 3 você percebe, quando a gente não viu os papéis, o que acontece? Dá tudo errado. Danilo. Agora, o que acontece com o casamento por causa do efeito do pecado? Vamos lá. Primeira coisa que entra, eles viram que estavam nus. Aí faz uma moda lá, né, um estilista, folhas de figueira. Aí Deus olha aquilo e fala: feio, não é assim. Mas eles tiveram o que então? Primeiro sentimento: pecado traz vergonha, ok? A gente sabe que é isso porque a gente é pecador. Pecado traz vergonha. Depois, diz que vai aumentar as dores de parto. Então, de alguma maneira ali, independente, vamos supor, se não tivesse o pecado, tá? No mundo sem pecado, por uma questão natural, não por causa do pecado, ela poderia ter algum desconforto no parto. Mas as mulheres não iam perder a vida no parto, como algumas perdem. Ok? E elas não iam sofrer tanto desse jeito que quando começa alguma dor, fala assim: faz a cesárea, por favor. Pode fazer, é melhor. Não é isso? Porque a dor é muito grande. Isso é consequência do pecado. O que mais que nós temos? O que aconteceu com o lugar que eles moravam, que é o habitat deles? Depois, gente, eles foram despejados. Eles foram despejados. E colocou um anjo na porta e falou: não volta aqui não. Deus, como juiz, mandou eles para fora, colocou um anjo e falou assim: não volta. E colocou uma espada. Depois, a harmonia do relacionamento. Eles começaram a brigar. O homem confunde liderança amorosa com autoritarismo. E a mulher, ela tem a tendência a tomar o quê? E depois, no final, por causa do pecado, quem que vai aparecer? A morte faz o quê? Separa? Mas o verso 24 que eu li, que falou que Deus uniu, mas por causa do pecado agora vai ter separação. Aí você vê a dor de um viúvo, de uma viúva, que mora muitos anos com a sua esposa, com seu marido, e quando morre, ele sofre a dor da perda como consequência do pecado. Mas antes dessa separação, da morte, tem todos os conflitos, tem todos os problemas que o pecado trouxe para o casamento. Mas, tem notícia boa: o primeiro casal recebeu uma promessa. Qual que é a promessa? Diz aqui: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a gente chama de proto-evangelho, tá? E é já uma primeira promessa, conforme alguns teólogos, de que esse descendente da mulher é
Cristo, que vence Satanás na cruz. Então perceba, depois de todo esse caos, Deus ainda dá o que para eles? Como é que a gente vai desistir do nosso casamento? Olha como que estava a situação deles. Você imaginou essa conversa depois que Deus foi embora, os dois? Adão, você viu? Você viu o que você fez? Eu tive que falar para Deus. Até falei que ele que me deu você, mas tudo bem. Eu estava sozinho, não dava para ficar com a elefone. Mas pensa na conversa que eles foram ter. Então, se Deus dá uma esperança ali para aquele casal, com toda aquela situação, quando o casamento entra em crise, a gente tem que lembrar que a gente tem um pacto. Não desista do seu casamento. Não escute psicólogos. Não olhe para aquilo que você quer. Olhe para o Senhor. Ele é gracioso. Ele é bondoso. E o Espírito Santo nos socorre. Quando o nosso casamento está em crise, o Espírito intercede. Jesus intercede por nós. A gente precisa lembrar disso. Quando às vezes chegar um momento difícil no seu casamento, lembre-se, casamento é um pacto entre o homem e a mulher, mas na presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Vamos lá, Danilo. O que acontece então por causa do pecado nos casamentos? Aí o homem, Lameque, não, uma mulher pouco, quero 2, 3, aí surge o quê? Para pensar o seguinte, tem um casamento natural, que a gente conhece, que a gente está falando aqui, aí começou agora o casamento homossexual. Qual que vocês acham que é a próxima demanda da cultura? Qual que é? Se era só homem e mulher, agora pode homem com homem, mulher com mulher, qual que é a próxima demanda? Por que tem que ser só um com um? Pode ser 2 em 1, pode ser 3 em 1. Porque se já não existe mais uma definição lógica de quem a pessoa é, as identidades ficaram malucas, eles não conseguem nem achar mais letra para colocar lá no final, o próximo passo é ir para poligamia. Eles vão começar a debater isso. Daqui a um tempo vai surgir. Nos Estados Unidos já tem ações lá correndo sobre isso, discutindo. Mas se um homem com um homem pode, por que um homem com 2 mulheres não pode? É o próximo passo. Ok? Divórcio. Olha o que acontece. Abuso sexual, adultério, homossexualidade, esterilidade, promiscuidade, falta da diferenciação dos papéis de cada um. Isso tudo por causa do quê? De uma maneira ou de outra, tudo isso aqui tem a ver com o quê? Com casamento. Às vezes a pessoa não foi satisfeita no casamento, né? Aí ela parte para buscar alguma coisa fora, ou entra numa questão de abuso. Já parou para pensar que quando você separa um homem e a mulher que tem que proteger os filhos, e eles ficam separados, a herança, nossa, fica mais vulnerável ou não? Sim ou não? Existe mais chance, às vezes, a criança ficar mais num lugar perigoso, do que o pai está num lugar, a mãe está em outro, diferente deles estarem juntos. E o que isso facilitou? Sim, a gente sabe que isso é verdade. Então eu estou mostrando para vocês as consequências do pecado, como que ele vem diretamente contra o casamento. Está aí. E temos que lidar com todas essas situações. Tá? Vamos lá, Danilo. Bom, condições para o casamento. Danilo, quantos minutos eu tenho? Fala para mim. Presta atenção aqui. Primeira coisa do verso 24 que eu falei para vocês. Deixar pai. Sabe o que isso quer dizer? Quando casa,
O pai e a mãe não é mais importante do que o cônjuge. Só que algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. E quando isso aqui não é vivido na prática, vai dar problema. E vai vir pro pastor. Ok? Casou. Vai formar uma nova família. Olha como que Deus foi didático aqui, a gente não consegue enxergar. Presta atenção, ó. Deixa, depois, une, e essa relação você nunca teve. É diferente de tudo, é íntima, é profunda. Você não teve isso com seu pai e com a sua mãe. Sim ou não? Deus foi didático. Num verso. Deixa, une. Você vai experimentar algo totalmente diferente da sua infância, adolescência, de tudo. Relacionamento mais profundo fisicamente, que vai ter implicações espirituais, emocionais, sociais. Mas a gente precisa viver isso aqui. Vai lá, Danilo, tem um quadrinho aqui. Então, o que a gente deixa? Mas aí a mãe não quer deixar o príncipe. Mas aí o príncipe, agora o príncipe já não é mais príncipe, pastor. O príncipe agora é rei, tem uma rainha, mas aí fica a rainha antiga, que é mãe, a rainha nova, e briga, a rainha briga. E fica lá, aí o camarada não sabe se ele é o rei ou se ele é o príncipe. A gente ri, mas é verdade, né? Aí o camarada fica ali no meio. Deixa. A mãe tem que entender que na hora que aquele camarada casou, ela tem um filho homem, casou, a mulher da vida dele é esposa. Quando a mãe não entende isso, é difícil. Mas precisa falar, precisa sentar ela, precisa mostrar o que Deus coloca de maneira didática. Ó, família nova, lembra da cerimônia de casamento? Transmissão de alguma maneira a cerimônia que a gente faz de casamento, ela dramatiza o que está acontecendo do ponto de vista espiritual e social, só que as pessoas esquecem de pensar nisso, e a gente tem muito problema. Estou lá em casa, como é que é a vida na família? Primeiro você foi concebido, olhando do ponto de vista físico, você primeiro era uma célula. Você surgiu naquela família. Você era o quê? Você era uma célula lá no útero. Não é isso? Depois você nasceu, alegria. Depois você cresceu. E fica aqui, ó. Certo? Só que daí você vai deixar a infância, a imaturidade. Você vai deixar de ser menino, vai deixar de ser garoto. E vai ter relação mais profunda que não tem com o pai. Certo? E aí você vai ser maduro para uma nova. Você vai continuar sendo filho, você vai continuar honrando o pai e a mãe, só que você tem uma prioridade colocada por Deus agora. Por quê? Porque você está entrando na relação mais profunda da sua vida. Só Deus é mais íntimo. Lembrando que o relacionamento de casamento tem o simbolismo da união do cristão com o próprio Cristo, por meio da habitação do Espírito. Concordamos nisso? Precisamos viver isso aqui. Precisamos ensinar para os mais novos. E quando tiver conflito, assim, nós temos um conflito aqui. A gente precisa de uma régua para medir isso aqui. Qual que é a régua? Gente, isso aqui é a palavra. Isso aqui a gente vive. A palavra fala isso aqui. Deixa, une, uma só. Jamais um homem vai ser uma carne só com o pai e com a mãe. Jamais. Certo? Mas o homem vai ser com a mulher. E a mulher vai ser com o homem. Vai lá, Danilo. Obrigado, Danilo. Bom, casamento é contrato? Por quê? Primeiro, contrato é... Casamento é permanente. É condicional. Uma aliança é incondicional.
que mais? No contrato eu quero meu próprio. E na aliança? Você abre mão do que você quer, do que você gosta por causa da esposa, sim ou não? Você deixa daquilo que você acha que é melhor para você, para fazer o melhor para... Você percebe que o casamento não é Mas pastor, então não tem que fazer aquele contrato lá no Estado? Continua fazendo contrato perante a autoridade constituída por Deus, que é o Estado. Ok, mas não confunda a natureza do seu casamento, não é um contrato. Não é porque tem uma possibilidade colocada pela lei do homem de poder separar que nós temos que entender que isso agrada a Deus. Não, sabemos que infelizmente por causa do nosso pecado, divórcios acontecem. E pela graça e pelo Espírito, Deus trata com isso. Deus perdoa. Amém? Deus faz reconciliação. Mas é uma amputação espiritual um divórcio. É complicado. Então não é um contrato. É um sacramento? Não. Porque o casamento não é um lugar, falar, eu me caso, eu recebo graça. Não, o solteiro recebe graça. Um viúvo continua recebendo graça. Então o casamento é o quê? É uma aliança. É um pacto. Homem e mulher baseado numa fidelidade. Lembre-se, uma fidelidade. Mas e se tiver falha aqui? E aí? Quebra? Acabou a aliança? A gente pisa na bola com Deus? Sim ou não? Deus manda a gente embora? Lembra disso. Lembra dessa aliança perfeita que Deus tem com a gente falha com Ele. Então, às vezes, se a gente passar por isso no casamento, Deus é nosso modelo. Pode passar esse aqui. Volta lá. 5 coisas sobre aliança. Primeiro, casamento tem que ser o quê? Permanente. Segundo, sacralidade. O que é sacralidade? É sagrado. Eu sou casado diante. Terceiro, é o quê? Intimidade. É o mais íntimo. Não tem outro. Eu amo meus filhos. Muito. Mas a Luana é minha esposa. E ela só perde para Jesus. Porque eu amo mais Ele. Porque Ele fez tudo por mim. Não é assim? Não achem que quando eu falo isso é fácil. É uma luta. Que colocar o filho na frente da esposa, que colocar a esposa acima das coisas de Deus, da vontade de Deus, mas isso é o que Deus espera de mim. Primeiro Cristo, depois a minha esposa, meus filhos, amém? Depois as outras coisas, depois a igreja, depois o trabalho. Mutualidade, um para o outro. Lembra disso aqui, ó. É uma aliança o quê? Exclusiva. Ninguém pode interferir. Esse dia eu peguei o Nicodemos falando sobre casamento, ele falando o seguinte, ele falando sobre se os pais devem chegar a aconselhar os filhos quando está com problema. Ele respondeu assim, se me perguntar o que eu penso, eu falo, mas eu não tenho o direito de interferir naquela família sem me chamar. Eu acho um bom conselho. Para pensar, 2 jovens se casam, se os pais ficarem toda hora falando o que tem que fazer, eles nunca vão ser uma família de verdade, autônoma, porque família verdadeiramente toma decisão e erra, mas é o erro deles, une uma nova família, tem que ter autonomia, tem que decidir, porque é assim que a gente aprende. Acertando e errando. Para finalizar, vai lá. Aqui tem os deveres, mas eu vou falar nos outros encontros. E aqui eu quero falar uma coisa aqui final do James Joyce. Aqui eu vou encerrar aqui falando da responsabilidade do homem no casamento. Olha o que ele fala aqui. O homem
casado cristão tem que liderar a sua família, certo? Sim ou não? Ele vai falar o seguinte: a mulher não está indo no culto. Ela é casada? É. Ela é cristã? É. A culpa é do marido. Ela não está lendo a Bíblia? A culpa é do marido. Ela pegou o cartão e estourou? A culpa é do marido. A quem muito é dado? A quem muito é dado? É fácil ser marido? Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Porque pensa, você olha para você e fala: poxa, hoje a minha vida com Deus foi nada. Aí você olha para a esposa também: eu sou culpado 2 vezes. E ele é 1 vez. Porque Deus não cobra ela por causa de mim, mas Deus me cobra por causa dela. E ainda tem as crianças. 3 vezes culpado. E aí? É fácil ser marido? Não é. É mais fácil ser juiz, ser oficial, ser qualquer outra coisa. Ser marido. Porque é a melhor coisa, uma coisa maravilhosa ser marido. Mas a maneira como Deus coloca o marido, o papel do marido, ele coloca o marido como, Paulo fala, ele compara o marido com Cristo em relação à igreja. Diz aqui, nós precisamos liderar a família. E muitas vezes nós, maridos, estamos muito preocupados apenas com a provisão material. E o que a gente esquece? Das emoções da família, das emoções das crianças, da esposa e também de como que está a vida delas com Deus. Tá? Então, são essas colocações que eu queria fazer sobre casamento. A gente vai voltar a falar sobre isso no domingo de manhã. Eu queria fazer uma oração e depois a palavra está com o pastor Rodrigo. Senhor, dá-nos do teu Espírito, Senhor. Senhor, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que os nossos casamentos honrem a Ti. Senhor, o Senhor planejou o casamento para ser uma fonte de prazer e de alegria, mas muitas vezes o nosso casamento não está sendo assim, Senhor, mas nos ajuda, Pai, a Te buscar, Senhor. E reconhecer onde temos pecado, onde temos falhado, e usa os homens, Senhor, dessa igreja, para liderar na presença do Espírito, pela palavra, não apenas a esposa, mas os filhos, porque isso vai refletir sobre toda a vida espiritual de toda a igreja. Ajuda as mulheres, Senhor, ajuda as mulheres a serem auxiliares, idôneas, e ajudarem esses homens, principalmente quando eles falham, quando eles são omissos, e nós somos algumas vezes, Senhor, nos perdoa, mas dá-nos da Tua graça, Senhor, e que os nossos casamentos possam ser um exemplo, uma esperança para os nossos filhos e os jovens que nos veem, Deus, para que também eles possam ter o desejo de se casar conforme a Tua palavra, Senhor. Abençoa os casamentos dessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.